Carleide, Tiago, Camila, Luzimar, Luciana, mais um Tiago. Boa noite, Tiago Gomes. Mariana também, boa noite. Boa noite, Gustavo. Glória. Bruna. Se o pessoal preferia, às vezes colocar boa noite, colocar a cidade e estado, Boa! né? O estado. Vamos ver a cidade aí, o Brasil inteiro representado aqui, do Oiapoque ao Chuí. Natal, Rio Grande do Norte. Cara, não sei, deixa eu ver quem foi. A Bruna. Tá difícil aí, hein, Bruna? Eu espero que as coisas melhorem aí, viu? Saquarema, Rio de Janeiro. Pô, Saquarema, pô, tá de boa, né, cara? Em Saquarema, o Edinaldo tá nadando de braçada, né, cara? Assim dá até inveja, né? Campina Grande, Paraíba. Quem tem a maior festa junina do Brasil? Campina Grande, Paraíba ou Pernambuco? Lusiânia, Goiás. Boa. Que é um projetão, né, professor? Essa Puta, festa junina é um projetão, né? é um grande projeto. É um evento, né, incrível. Só Luciana de perde para o Manaus. evento da família Volpato, lá no sul. Né? Marcelo de Santo André, Tiago de Lusiana, Janiele está no Ceará, Yuri está em Goiás, Aparecida de Goiânia, Luciana está em Manaus. Erson está onde, Erson? Parabéns por estar com a câmera aberta, hein? Parabéns. Israel de Goiânia, Erson de Goiânia. Boa noite, boa noite. Centro-Oeste. Ó, o Yuri também teve coragem aí. Parabéns, cara. Boa. Boa noite. Boa noite. Eu sempre digo, né, cara? Está chovendo, né? Está na chuva para se molhar. Gerente de projeto é corajoso, né? Para pegar uma responsabilidade dessas, né? Vai controlar a equipe, né? Então. Exatamente. Controlar a equipe, controlar budget, orçamento, escopo, stakeholder, comunicação, cara, é realmente um super-homem, né? A gente precisa ter habilidades aí múltiplas, né? Yuri já participou de alguma live com a gente ou não, Yuri? Não, é a primeira. Né? Primeira, né, Yuri? Yuri acho que está em Goiás, em Aparecida de Goiânia, mas acho que é gaúcho, está ali num chimarrão ali, cara. Esse aqui é o copo de água na frente aqui. Porque se não for assim, esquece de beber água. Não se preocupa não, viu, Yuri? O gaúcho, toda vez que você... se eu mostro isso aqui para ele, ele fala, tu tá tomando a chimarrão? Eu falei, mas que água? Né? É água, rapaz. Tudo para eles é chimarrão. Eu tenho uma prima que fez fez curso na FURG, e toda vez que ligava para ela, era um chimarrão na mão. Boa noite, Luciano Gonzaga. Boa noite, Kelly, está em São Luís do Maranhão. Boa noite, Paulo Antônio, também corajoso aí com a câmera aberta. Boa! Boa noite, Miguel, tudo bem? Oi, Volpato, tudo bom? Oi, Paulo. O Paulo é nosso... tá aí no time, nosso cara. professor. É o homem que mais entende de custos no Brasil. Quer dizer, não sei se em outros lugares também, mas aqui... Aqui na nossa terrinha ele domina tudo, né, Boa? Domina tudo. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, e você, Volpato? Tudo bem. Tatiana está no Rio Grande do Sul. Agora, o Rio Grande do Sul é grande, Tatiana, tem quase 500 e tantos municípios. Né? Falando aqui com um gaúcho, que é colorado, né? Que torce para o Internacional e tal, o Rio Grande do Sul é muito grande. Já vi que vou perder uma aluna, vai ver que ela é gremista. Né?
Boa noite, pessoal. Vamos começar? Boa A noite. gente estava dando uns minutinhos para Vamos dar dar tempo mais, do pessoal vamos dar mais 2 entrar. minutinhos, Clarissa. Perfeito. Pode ser? Ótimo. Né? Aí a gente inicia às 19h10. São Luís tem 60 dias de festa, cara. Deve começar no dia 1º de junho e terminar no dia 31 de julho. Pô, isso é festão mesmo, cara. Pô. Muito bem, Kelly. Muito bem. Boa noite, Giovanni. Seja bem-vindo. Jéssica Elisângela, Taira, Tânia, Flávia, Luzimar. Boa noite. Oi, Boa Flávia. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Kelly. Kelly. Boa noite. Seja bem-vinda. Bom, Obrigada. já estamos em 21 de março, então a festa já está quase pronta aí, né? Ah, tá. São 60 dias. Não, 60 dias de realização, né? De Agora, 60 festa, Então, mas a preparação... E a preparação você tem Começa agora. 300 dias. 300 dias. Começa. Termina um, já começa. É a melhor. É um grande projeto de melhoria contínua. É um processo, né? Porque Esse é um projetão. muda o escopo todo ano, né? O ano passado foi bom, ó. Pensa. Ano passado já foi pós-Covid, né? Então deve ter sido bom, né? Nossa, demais. Pensa. Tem que... Pessoal demais todo a conta, né? Dois meses. 2 anos sem, né? Hora. E aqui todo o bairro tem. É na cidade inteira. Ai, maravilha, hein? Bom Esse demais. é o nosso país, né, cara? isso Vai de aí. São Luís, Manaus. É isso. É isso. Larissa, se quiser iniciar. Vamos. Perfeito. Sejam muito bem-vindos à nossa palestra e às inovações no segmento de gerenciamento de projetos e as perspectivas de mercado de trabalho. Esse é um evento que o IPOG trouxe para a gente, né, para trazer essas novidades de mercado. Sejam todos muito bem-vindos. Quem já conhece o IPOG, quem não conhece, né, fique à vontade, né? A gente vai iniciar a palestra com o professor Luiz Volpato, né? Em seguida com o Miguel também. E a gente vai ter momentos para perguntas, tirada de dúvidas, conforme chegar, né, desenrolar da palestra, eles irão abrir. Se vocês quiserem ligar a câmera, o microfone, fiquem à vontade. No momento da palestra, a gente pede para vocês tomarem um pouquinho de cuidado só com o microfone para desligar, para não chegar a atrapalhar. Mas o IPOG, para quem é a primeira vez, né, que está ouvindo falar, a gente é uma instituição de ensino aí de mais de 22 anos de mercado. A gente possui 55 polos por todo o Brasil, possuindo aí cursos de pós-graduação, graduação, cursos rápidos. Então, a gente fica à disposição de vocês e se em algum momento vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais o IPOG. A gente vai ter a certificação dessa palestra também, mas ao final eu vou deixar um link disponível para vocês preencherem. Quem tiver interesse de receber esse certificado, é só preencher o Forms, é bem tranquilo, e eu me coloco à disposição. Podemos começar, professores? Sim, sim. Uhum. Podemos sim. Bom, então, em primeiro lugar, boa noite. Né? Obrigado pela participação de todos. Né? Sempre uma alegria, né? E poder participar aqui com as lives, né? do IPOG, que é uma instituição, né? Que nós temos assim um carinho, uma consideração muito grande, né? Nós estamos eu estou no IPOG, iniciei um primeiro contato no IPOG desde 2009, né? Quando nós começamos os projetos, os cursos de MBA. O nosso primeiro projeto foi em 2011, né? E então nós já estamos assim já há mais de uma década, vamos dizer, metade da vida do IPOG praticamente, né? Nós fazemos parte, né, do grupo, né, de professores, né,
e é uma instituição, enfim, né, que para nós estarmos tanto tempo, significa que é uma instituição que nós prezamos muito, 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 né? E a nossa proposta, né, de um MBA de gestão de projetos ágeis e inovadores, ela tem uma fundamentação, né, no desenvolvimento, né, pessoal, profissional, né, desenvolver as soft skills, né, hard skills, né, para que nós tenhamos uma visão, né, diferenciada de tudo que tem acontecido, né, ultimamente e o que nós achamos que irá acontecer, né? Até o nome de projetos ele já remete a esse pensamento, né? Projetar situações, né? Então, para nós é uma grande alegria, uma grande satisfação poder compartilhar com vocês, né, essa nossa proposta, né? E aí aqui eu vou tomar a liberdade aqui de fazer uma pequena apresentação pessoal, né? Então, a minha formação inicial é em administração, depois eu tive a oportunidade de fazer ciências contábeis, né? Então eu tenho CRA, CRC, depois eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos também de MBA, voltado para a área financeira, depois eu fiz mestrado, também na área financeira, depois um doutoramento em novas tecnologias da educação e um pós-doutoramento, né, na Universidade Católica Portuguesa. Então, essa é a minha formação. Tive a oportunidade de trabalhar em vários segmentos, né, na indústria, comércio, serviços, né? Ultimamente, eu trabalhei como controller na rede Accor, na marca Mercury, por 15 anos, né, como executivo, participando dos grandes projetos da rede. Vocês devem conhecer, que é a maior rede hoteleira do mundo, né, tem mais de 5.000 unidades hoteleiras. Então, tem a marca, né, vocês devem conhecer, Sofitel, Puma, Novotel, o Ibis, né? Agora, grandes marcas que vieram para o Brasil também. Então, eu tive aí a oportunidade de trabalhar nessa rede maravilhosa, né, e tenho saudade até hoje, né? E paralelamente ao desenvolvimento da vida executiva, então trabalhei trabalho, né, como docente, é o que eu me dedico agora. Sou consultor empresarial, e trabalho na PUC aqui de São Paulo já há 30 anos também. Sou muito estável nas minhas relações, né? E no IPOG já estamos aí praticamente há 12 anos, né? Então, desenvolvendo cursos, né, de MBA. Então, essa é a minha formação, né? O professor Miguel, ele é um grande estudioso também, né, na área de administração, na área de projetos. Teve a oportunidade de trabalhar em empresas nacionais, empresas internacionais, né, e nós coordenamos juntos a coordenação, né, nós fazemos juntos a coordenação de alguns MBAs do IPOG, né? E ele é professor em escolas aqui conceituadas, né, de São Paulo, né, como a SPM, né, a FIP, a FATEC, né? Ele é autor de livros, né? É focado em temas de inovação, planejamento estratégico, né? Enfim, né? É uma pessoa aí que eu tenho uma satisfação enorme, né, em poder trabalhar com ele e aprender, né, com o que ele tem de conhecimentos, né? Então, professor Miguel, é sempre uma alegria participar com você, né, nesses projetos, né? E a nossa proposta, né, quando nós falamos em gestão de projetos ágeis e inovadores, é entregar para vocês o que há de mais atual na questão de gerenciamento de projetos, né? Quando nós tratamos em negócios organizacionais, então a nossa proposta é a partir de modelos organizacionais, né, possibilitar o desenvolvimento, né, de habilidades, né, de atitudes, né, de mudança
de forma de enxergar os projetos, a forma de enxergar as próprias situações, né, e passar a enxergar de uma forma mais ampla, né, com indicadores, com o que nós sempre prezamos, né, em todos os nossos módulos, é como que vocês podem e devem mudar a forma de enxergar resultados empresariais. E o gerenciamento de projetos, o gerente de projetos, o gestor de projetos, na nossa visão, ele tem que ser orientado para resultados. E essa é a nossa proposta. E para isso, nós utilizamos o guia, que é o que nós entendemos que é o que há de mais moderno, né, e atual no gerenciamento de projetos, né, que é do PMI, que hoje está na 7ª edição. É uma organização que teve início lá na década, né, de 1960, mais precisamente em 1969, na Pensilvânia, né, e que desenvolveu-se ao longo dessas décadas, e hoje é a que está presente no mundo dos negócios para desenvolvimento de projetos. Né? Então, o que nós traremos para vocês aqui na nossa proposta é de como fazer e como desenvolver o saber, né? De forma que vocês consigam transitar verticalmente e horizontalmente nas estruturas. Então, essa é a nossa proposta, com base no PMBOK, que hoje é a 7ª edição, né, que é a mais atual, né, que foi editada agora em 2021, né, que altera um pouquinho, né, a 6ª edição, mas que, claro, nós não podemos deixar, né, de conhecer e trabalhar, né, as áreas de conhecimentos do PMBOK. Né. Um outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês também, pode passar, professor, por favor? Mais a partir, né, dessa nossa proposta, né, é como transmitir para vocês, né, conhecimentos na área de gerenciamento de projetos. Né. O conteúdo, né, que nós procuramos passar para vocês, então, ele está totalmente alinhado com as práticas mais avançadas de gerenciamento de projetos, ou seja, como formar gerentes de projetos com uma visão ágil, né, com inovação nos resultados, nos indicadores, como interpretar uma situação presente na empresa e como propor mudanças, como propor estratégias, como desenvolver diagnósticos e, a partir desses diagnósticos, né, desenvolver as habilidades para propor mudanças, para propor reflexões críticas, para mudar. Porque só existe uma forma de nós avançarmos, de nós inovarmos. É com a mudança. Se nós continuarmos fazendo as coisas como sempre nós fizemos, elas continuarão sendo sempre iguais. Então, a proposta do nosso curso é justamente essa. É passar para vocês formas ágeis e inovadores na busca de resultados. Né? Então, essa é a nossa proposta principal, de desenvolver, né, a capacidade de análise de resultados. E é isso que nós vamos trabalhar com vocês aí nos nossos 12 encontros, né, que estão previstos para a gente discutir cada ponto aí que nós vamos detalhar um pouquinho mais adiante. E o mais importante aqui na nossa proposta, pessoal, é que além de nós trabalharmos todas essas áreas de conhecimento, né, de projetos, nós temos foco também, né, o que nós entendemos que faz parte da gestão de projetos, né, que é o gerenciamento de pessoas, foco em negociações, estratégia, e como nós fechamos tudo isso com uma análise de viabilidade financeira em projetos, como nós podemos desenvolver projetos e alguns indicadores que podem sinalizar a viabilidade ou não das mudanças, né? Como a busca da taxa interna de retorno, como a busca do valor presente líquido, como a busca do payback dos projetos. Né? Então, como que nós vamos
fortalecer nosso conhecimento, desenvolver nossos conhecimentos para chegar nesses indicadores. Olha como esses indicadores, gente, em tudo que nós falamos, são importantes. Por meio de um indicador, nós tomarmos uma decisão. Vamos em frente com esse projeto ou não? Se vamos em frente, quais as expectativas que nós esperamos que ele proporcione de mudança? Se não, quais são os motivos que levariam à renúncia desse projeto, né? À não continuidade desse projeto? Então, essa é a nossa proposta em termos de conhecimentos, né, para que vocês mudem a forma de enxergar projetos como ele é hoje e passar a inovar, mudar, desenvolver nossa capacidade, né, de adaptar às mudanças, né? Aí, mais em frente, aí depois nós vamos continuar com as respostas, viu, Jefferson? Você fez uma pergunta bastante interessante aqui. Logo em seguida, a gente já responde, né? Professor Miguel, por favor. Obrigado, professor Volpato, obrigado pelas palavras sempre gentis em relação à minha pessoa. E boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse mundo novo, né, que a gente está vivendo, uma transformação. Nós estamos mudando de época, não há dúvida nenhuma. Eu não sei, pessoal, como os historiadores vão definir a mudança da idade contemporânea para um outro nome, mas a gente está vivendo uma outra época, um começo de uma nova era, com direcionadores como globalização, ESG, cada vez mais projetos de ESG, né? Vocês estão vendo a parte ambiental, a parte social, a parte de governança, né? Vocês estão vendo toda essa parte da digitalização, vocês estão vendo esse novo mundo da transformação digital. Empresas que não acreditavam muito no movimento da transformação digital foram pegas de surpresa com a Covid. Vocês viram os projetos que as empresas tiveram que colocar em curso nas suas organizações para responder ao novo ambiente de mercado, pós-Covid, durante Covid, né? Novos modelos de negócio, novas formas de entrega, novas formas de supply chain, novas formas de distribuição, novas formas de atendimento do cliente. Vejam nós aqui presencialmente, e vocês vejam, né? EAD, ensino à distância. Eu diria para você que não tem mais distância. Nós estamos aqui numa plataforma Zoom, com pessoas de Manaus, com pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas de São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, né? São Luís, né? Pernambuco, Brasil inteiro. Então, não é mais EAD. A gente pode falar de EANP, ensino não presencial, né? Mas não ensino à distância, porque não é mais à distância, né? Nós estamos aqui numa plataforma em que a distância é zero, estamos todos aqui reunidos. E as empresas precisam gerar um fator diferencial no mercado. Esse fator diferencial no mercado pode vir de duas formas: ou pela melhoria contínua dos processos, ou pela inovação. Como o professor Volpato colocou, o nosso curso ele tem uma pegada de diferenciação mercadológica, de foco em negócio, de aumentar a competitividade das empresas, trazendo resultados que permitam a ela uma maior lucratividade, uma maior rentabilidade, para que ela possa continuar investindo no seu mercado, na sua empresa, nas pessoas, né, nos seus fatores de produção, nos seus fatores distintos. Então, essa necessidade de criar um novo modelo de negócios, criar um novo diferencial competitivo por meio da inovação ou da melhoria contínua, né, obriga as empresas a terem profissionais com capacidades, habilidades e atitudes, sejam as capacidades técnicas, sejam as habilidades sociais, né, para implementar essas mudanças na sua organização. Isso explodiu o mercado de gestão de projetos no Brasil. Então, dados agora, se vocês pegarem dados em relação ao mercado de trabalho de gestão de projetos, né, em média, estamos falando em média,
Em média, porque depende sempre do porte da organização e etc. Em média, um gerente de projetos hoje ganha por volta de R$ 10.000, em média. Né? Pode, claro, se vocês fizerem a média, um ganha 3, o outro ganha 6, o outro ganha 12, divide por 13, e a gente chega aí aos 10 mil. Então, se vocês notarem, pode ter entre R$ 2.500 no começo de carreira, até gerentes de projetos mais experientes, que pode chegar até R$ 20.000. Então, nós, como gerentes de projeto, nós temos que sair da empresa e começar a pensar no que está acontecendo lá fora. Então, quando o professor Volpato fala em resultados da organização, em estratégias empresariais, né, nós queremos que o gerente de projeto tenha um foco em entender o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo na sociedade, e tenha a capacidade de trazer essas ideias, esses insights para a organização e apresentar para a organização um funil de ideias que permita, então, a essa empresa, a partir da sua implementação, uma geração de resultados que permita sobreviver, que permita crescer os seus negócios. Né? Se vocês notarem, pessoal, a gestão de projetos hoje é uma jornada profissional. Você começa trabalhando como membro da equipe de projeto ou sendo part-time, né, como uma equipe de projeto. Depois você vira parte da equipe de projeto full-time, depois você passa a ser coordenador de projetos, depois você passa a ser gerente de projetos, e depois você pode chegar ao ponto de se tornar um PMO, ou seja, o responsável por toda a estratégia de projetos dentro de uma organização. Então, nós temos uma jornada para construir, entende? Nós temos uma jornada para fazer, e para fazer essa jornada, a gente precisa ter as capacidades, as habilidades e as atitudes necessárias para trazer resultados para as organizações. Então, uma das grandes mudanças, né, no mundo de gestão de projetos é que nós estamos deixando de focar o gerente de projeto apenas como um executor de projetos, mas estamos começando a pensar no gerente de projetos como um cara que consegue pensar, trazer novas ideias, trazer novos insights, ter a capacidade de planejar essas mudanças na organização e ter conhecimento suficiente para liderar equipes que vão executar projetos e, a partir dessa execução do projeto dentro de uma organização, né, avaliar o resultado, avaliar o desempenho, como o professor Volpato colocou, os resultados. Um dos resultados pode ser resultados financeiros, outro pode ser resultados de clientes, outros podem ser resultados de produtos, outros podem ser resultados de marca, outros podem ser resultados de reputação, outros podem ser resultados de processos, e nós vamos passar para vocês todos esses indicadores que depois, como o professor Luiz Volpato colocou, vão se repercutir e terão que repercutir nos indicadores financeiros da empresa, quanto à sua lucratividade, quanto à sua rentabilidade, quanto ao seu retorno do projeto. Então, a grande mudança é que nós estamos deixando de falar do como e estamos começando a falar do porquê. Por que eu devo fazer projetos? Para quem que eu devo fazer projetos? O que deve ser feito? Então, essa é a primeira parte aí da mudança fundamental, que o gerente de projeto tem que ter um papel mais estratégico dentro da organização, mas não adianta também só pensar e planejar, e depois não saber liderar a equipe, não saber mostrar para a equipe o que é necessário ser feito, né? E, por isso, nós estamos utilizando a 7ª edição, que é um compêndio de princípios e valores sobre gestão de projetos, e, junto com esse compêndio, nós estamos, então, acrescentando a metodologia ágil de projetos, onde vocês vão ver as metodologias de Design Thinking, onde vocês vão ver a parte de Scrum, onde vocês vão ver a parte de Kanban, de Scrumban, todas as metodologias ágeis hoje de projetos, naqueles projetos que a metodologia funciona, e também toda a parte da metodologia waterfall ou em cascata, que é adaptada também para outros tipos de projetos. Eu faço aqui um desafio para vocês.
peguem aí um papel e uma caneta e escrevam projeto, novo tablet. Não, um novo tablet. E me digam, qual metodologia você utilizaria para gerenciar esse projeto de um novo tablet? Preciso responder, só pense. Eu tenho um tablet novo para lançar no mercado. Meu projeto é lançar um novo tablet. Qual metodologia eu utilizaria? Uma metodologia ágil ou uma metodologia tradicional? Então, fundamentalmente, a grande mudança, pessoal, é que não basta mais entregar projeto para a empresa. O teu projeto tem que gerar valor. Ele tem que ter um impacto, seja na cultura, seja no sistema, seja na pessoa, e depois refletido aí na parte financeira do projeto. Para vocês terem uma ideia de tudo que eu estou conversando com vocês, se vocês entrarem no LinkedIn agora, e foi isso que eu fiz há 30 minutos atrás, eu entrei no LinkedIn e escrevi gerente de projetos, apertei na tecla vagas. Tem ali, só no LinkedIn, 3.651 resultados. Então, vocês vejam, Strategy and New Business Senior Manager, gerente de projetos ágeis / tradicional. Vejam, não é só gerente de projetos ágeis, parece que a metodologia ágil veio... Eles me colocaram no mudo. Não faça isso comigo. Né? Então, parece que a metodologia ágil vem para substituir a tradicional. Não, pessoal. A metodologia ágil vem para projetos que necessitam dessa abordagem. Tanto é que nós falamos hoje em abordagens híbridas de projetos. Né? Vejam ali, né? Pessoa especialista em integração pós-fusão. 3 letrinhas estão do lado. PMI, Project Management Institute, / gestão de projetos. Ou seja, uma certificação PMI, ela vale no Brasil, ela vale nos Estados Unidos, ela vale na Alemanha, ela vale na África do Sul, ela vale na China, ela vale na Austrália. Agora, se você tem um diploma de engenharia aqui no Brasil, você vai levar 2, 3, 4 anos para validar esse mesmo diploma nesses países que eu citei. Agora, se você é certificado PMI, essa certificação é mundial, é global. Então, uma dica que eu digo para vocês é pmi.org.br. Eu não ganho nada do PMI, eu não fique tranquilo, só estou querendo colocar para vocês que hoje é a maior associação, né, de gerentes de projetos e nas suas várias secções no Brasil. Você, sem dúvida nenhuma, em Goiânia nós temos um bom escritório do PMI, mas vocês têm muito material que vocês podem procurar. Então, esse mundo todo que a gente está falando aí, está dando valores de gestão de projetos interessantes de uma remuneração, cada vez mais difícil conseguir pessoas capacitadas para tocar essa nova necessidade, né, das empresas competirem no mundo globalizado, no mundo ESG, no mundo da digitalização, no mundo da transformação digital, e vocês estão vendo isso na realidade. Tem aqui 3.651 vagas para serem preenchidas aí na gestão de projetos. Como sempre, né, professor Volpato, eu falo muito, né, mas eu vou passar agora, então, aqui para o professor, para que o professor entre um pouco mais no nosso curso e comece a desmembrar um pouco mais do que nós estamos oferecendo como proposta. Perfeito, professor, excelente. Bem, a nossa proposta para levar esses assuntos, né, que eu falei inicialmente, o professor Miguel complementou. Então, nós somos professores, né, doutores, professores mestres, né, que fazem parte da nossa equipe, né, e forma esse time para conversar com vocês, né, sobre o que há de mais moderno, o que há de mais atual, o que há de mais ágil na gestão de projetos. Então, temos aqui
né, professores que são reconhecidamente aí no Brasil conhecedores, né, e trabalham, né, na área de gerenciamento de projetos nas diversas áreas de conhecimento, né, como produção, estratégia, marketing, pessoas, finanças, né? O professor Leandro Vinhoc, que é do Sul, né? Ele participa das elaborações, para vocês terem uma ideia, do PMBOK. Então, ele participou, né, aqui da elaboração do PMBOK 7ª edição, né, onde trata dos princípios, dos domínios, né, que, de alguma maneira, atualizou as versões aí anteriores do PMBOK. Né? O professor Silvio Bertoncello, né, que é especialista em estratégia, o professor Paulo, que está aqui conosco, né, que trabalha toda a parte de custos, né, mas não só custos, ele na verdade, que você conversar com o professor Paulo, ele manja, né, trabalha com projetos, né, desde sempre. Então, é uma equipe selecionada, né, com profissionais da mais alta qualidade, né, e que tenho certeza que irão atender a todas as expectativas de vocês em termos de conhecimento, em termos de estratégia, em termos de dinâmica para a apresentação dos pontos que mais em seguida eu vou detalhar com vocês. Né? O professor Adilson Souza, que é uma sumidade no gerenciamento de pessoas e negociações, né? Então, enfim, aqui só tem pessoas assim que eu me considero um privilegiado, né, em poder trabalhar com eles e poder compartilhar e conversar com eles e aprender. Né? Na verdade, eu é que aprendo com esses conhecimentos, com esses professores maravilhosos que fazem parte aí da nossa equipe de trabalho. Né? E para a nossa proposta, pode passar, professor, por favor? Só colocando aqui, Claro. O professor Ivan, hoje coordena um projeto junto da Oracle, projeto enorme, mundial. Professor Gustavo Farias, aqui, mestre, uma das pessoas que mais conhece de metodologias ágeis no Brasil. De Campina Grande, hein? Né? Exatamente. Né? O professor Walter, também especialista. Conhece tecnologias. Conhece tecnologias. Quer dizer, se vocês notarem, o nosso grupo fala sobre pessoas, processos, sistemas, estratégias, né? Capacidades técnicas e capacidades sociais. Né? Como o professor colocou aí o Adilson na parte de comunicação, na parte de negociação, né? Fundamentais aí para um gerente de projeto. E aí o professor Volpato aqui, então, vai começar a mostrar para vocês os 3 eixos que nós trabalhamos. Professor. Isso. O que nós propomos, né, e no nosso curso, né, de gestão de projetos ágeis, né, é que vocês ampliem uma visão, né, sobre a estratégia e planejamento de curto e longo prazo. Né? O que nós enxergamos hoje e, a partir desse curso, né, qual é a visão que nós conseguiremos ampliar com relação aos stakeholders que estão presentes, viu, gente, em todos os nossos relacionamentos, todos. Né? Essa palavra stakeholders é bastante conhecida como shareholders, né? Mas como que, por meio da nossa proposta de curso, né, nós desenvolveremos projetos que associem, né, clientes, colaboradores, fornecedores, financiadores, acionistas. Então, um pouco também que a gente elabora, né, o relacionamento com o governo, enfim, né, como que, aliás, o governo está presente nas nossas vidas, em tudo que nós pensarmos, né? Então, é como que nós podemos, a partir dessa proposta, né, dividir em três blocos,
né, ao nosso curso. Que é o que a gente chama de eixos, né? O eixo 1, que é o Fundamentos da Gestão de Projetos. Então, nós iniciaremos conversando com vocês, né, que aí, inclusive, é o professor Miguel Feio, né? Então, ele inicia conversando sobre toda a base que fundamenta projetos, né, o escopo. Depois, o professor Vinhoc, né? Ele conversa sobre metodologias ágeis e a integração de projetos, né, sobre o que há de mais atual, né? Não esquece que eu falei que o professor Leandro Vinhoc, né, é o que trabalha com o guia PMBOK, né? Ele é o que manja de uma forma assim, né, com muita propriedade, né, as questões que envolvem o PMBOK, né, a 7ª edição, que são os princípios e domínios, né. Depois nós falamos sobre a importância do desenvolvimento, né, de um prazo, um plano, um cronograma e ferramentas de produtividade que envolve o desenvolvimento de um projeto, né, como é o MS Project, né. Depois falamos de custos, riscos e compliance em projetos. Vocês sabem que quando nós falamos em compliance, e aí, né, é o professor Paulo, né, que está conosco aqui, que trata desse assunto. Esse módulo é totalmente dele, né, e quando nós falamos em compliance, entramos já naquela, sabe, a sigla ESG, né, que Environment, né, Social, Governance, né. Então, como essas siglas hoje interferem, né, no gerenciamento de projetos. Então, esse é o nosso primeiro eixo, né. Logo em seguida, nós trataremos, né, e aqui daria para a gente conversar, gente, né, mas horas e horas sobre cada ponto desse, né. Depois nós trabalharemos a dimensão humana em projetos, né. Então, o que significa essa inovação nas organizações, como isso funciona, né, como deve ser realizada, como nós devemos mudar nossos pensamentos, nossa forma de pensar em projetos, no sentido de inovar, mudanças, né. Depois, vamos trabalhar a questão dos stakeholders, que eu falei para vocês, que é um dos pontos mais importantes que envolvem aí todas as nossas decisões em nossas vidas, em tudo que nós pensarmos, né, os stakeholders estarão envolvidos e influenciando as nossas decisões, né. Depois, ainda envolvendo a dimensão humana em projetos, toda a parte de como esses projetos devem ser comunicados, como devem ser negociados, como nós devemos envolver a ética no gerenciamento de projetos, né? E depois, um assunto, né, que é o que envolve aí a continuidade ou não de um projeto, como definir qualidade, como envolver qualidade, né? Olha, quando nós falamos em aquisições, gente, né, compras, né, como isso funciona, né, quem trabalha isso, como é comprado, como selecionar fornecedores, né? Então, esse é um ponto que nós entendemos que envolve a dimensão humana em projetos. É claro que todos esses eixos estão integrados, né? E nós fechamos a nossa proposta com um eixo 3, né, que é o ambiente corporativo em projetos, viu, Jefferson, que você tinha comentado, né? Então, talvez aqui responde um pouquinho a sua pergunta, se é que eu entendi direitinho lá. Então, aqui nós vamos abordar de uma forma bastante sistêmica o que é um planejamento estratégico, né? Quais são os seus indicadores que sinalizam resultados, né, envolvendo o BSC, né, o Balança de Scorecard, né, o BPM, né, que é o Business Process Management, né. Então, são modelos que são os mais atuais no gerenciamento, né, de planos estratégicos em projetos. Depois da gente fazer todas essas abordagens, aí eu converso com vocês, esse módulo é eu que vou estar com vocês, que é a parte da engenharia econômica, né, e análise de viabilidade de projetos, ou seja, como nós devemos, a partir de todos os 9 módulos, né, que vocês tiveram anteriormente,
desenvolver a capacidade de projetar receitas, custos, despesas, custo de capital de uma empresa, né? Como fazer análise de um fluxo de caixa, como desenvolver indicadores que sinalizariam a viabilidade ou não de um projeto, né? E a partir desses indicadores, tomar a decisão, sabe, pessoal, daquele go ou no go, né? Vou ou não vou no projeto. Eu acho que ter essa capacidade de desenvolver todos esses conhecimentos no gerenciamento de projetos em indicadores que sinalizam a viabilidade ou não do projeto é algo muito importante, né? E posso garantir para vocês, poucos dominam, né? Então, vocês vão ter oportunidade de trabalhar conosco esse ponto, né? Onde nós teremos aí a oportunidade de discutir, né? Finanças, dinheiro, quanto custa um projeto, né? Depois, o professor Miguel volta com vocês com o Design Thinking, né, que é um dos pontos que nós julgamos assim, de extrema importância, né, para entendimento, né, de um gerenciamento de projetos. Aí a inovação, aí a criatividade, aí a busca do novo, a busca do inusitado, a busca de transpor ideias, né, para situações novas. E é isso que nós vamos tentar despertar em vocês, né? Como buscar situações que poderiam modificar coisas que existem hoje, né? O que nós podemos pensar, por exemplo, no aplicativo do Uber? Será que é possível aprimorar? O Waze, será que é possível aprimorar? Quantas coisas, gente, existem, né, na nossa vida que nós podemos aprimorar e mudar? E a partir desse pensamento, a partir dessas reflexões, né, é o que vai despertar em nós a busca de como nós podemos fazer com que a vida das pessoas sejam melhores. Como a vida das pessoas podem ser transformadas a partir de novos projetos. Só vai ser possível se tiver novos projetos. E quem vai desenvolver novos projetos? Os gerentes de projetos, é quem tem habilidade para isso, é quem conhece as técnicas, quem conhece os modelos de desenvolvimento de projetos. Tem habilidade, tem técnica, tem aplicabilidade de conhecimento. E, por fim, volta o professor Vinhoc, né, para conversar com vocês sobre a preparação para a certificação, o professional. Né? Para quem tiver interesse em ter alguma certificação do PMI. O IPOG, pessoal, ele não certifica, né? Ele nem é autorizado. O único instituto autorizado a certificar é o PMI. Né? Então, nós preparamos vocês para participar da prova, né, de certificação professional. E outros, claro, que aí o professor, né, vai comentar com vocês sobre várias certificações, claro que a gente disponibiliza isso para vocês a todo tempo. Né? Então, essa é a nossa proposta. Né? De forma resumida, né, pode passar então, professor. Aí depois o professor volta então, né? Então, essa é a estrutura que eu conversei com vocês, né? Os 12 pontos que nós vamos tratar, né? E, em seguida, aí apresentamos para vocês alguns diferenciais do curso, que certamente aqui, pessoal, ele não esgota todas as possibilidades que, a partir do momento que vocês começarem a fazer esse curso, ou terminarem esse curso, né? Vocês terão habilidades, né? Vocês terão conhecimentos, vocês terão atitudes de repensar, né, o nosso potencial humano. Vocês terão oportunidade de repensar a importância do gerente de projetos no mercado de trabalho. Vocês terão oportunidade de ter uma visão mais ampla de gerenciamento de projetos por meio de aplicações de cases. Vocês terão contato com professores, mestres e doutores com foco em mercado. Aplicações de ferramentas que realmente mostrem, né, os resultados que podem ser
alcançados no gerenciamento de projetos, softwares, técnicas. Vocês têm, no IPOG, uma das melhores infraestruturas, gente, de cursos à distância do Brasil. O IPOG foi uma das empresas que mais investiu e continua investindo em aprimorar modelos de tecnológicos para as aulas à distância. Vocês vão ter oportunidade de ter conosco aulas de gestão de pessoas, negociações, estratégias. O nosso foco é em vocês. O nosso motivo são vocês. Vai ter oportunidade da gente conversar sobre análise de viabilidade econômica e financeira e entender os fundamentos que levam a você dizer, olha, esse projeto, numa visão financeira, não vale a pena. Enfim, como que vocês podem, a partir de todas essas propostas, ter uma mudança de atitude e conhecimentos, né, com as outras pessoas? O networking, que possibilita o entrosamento entre vocês, a troca de oportunidades de emprego. Um diferencial do IPOG aqui também, pessoal, nos cursos, né, que nós chamamos à distância, é que vocês terão pelo menos um encontro mensal, como esse que eu estou fazendo aqui com vocês, que o professor Miguel está fazendo aqui com vocês, que o professor Paulo está aqui com a gente. Né? Então, a cada mês, vocês terão um encontro com o professor do módulo, onde vocês poderão tirar dúvidas, onde poderão conversar sobre assuntos, né, associados ao gerenciamento de projetos, sejam eles quais forem. Né? Então, vocês vão ter um encontro, né, com um professor mensal. Professor Miguel, eu e todos os professores ficamos à disposição de vocês a todo tempo, por e-mail, pelo celular, né, para que vocês tirem dúvidas, para que vocês aprimorem, né, o conhecimento em gerenciamento de projetos. Né? Ok? Então é isso, tá bom? A partir daí, o professor Miguel, então, dá mais um fechamento na nossa proposta aqui de apresentação do curso para vocês. Por favor, professor. Obrigado, professor Volpato. Depois de tudo que o professor falou, fica difícil acrescentar mais alguma coisa. Mas, fundamentalmente, pessoal, nós temos que unir três coisas, ou três drivers. Nós temos que saber pensar, nós temos que saber planejar, temos que saber executar e avaliar. Então, fundamentalmente, esses três eixos que nós estamos colocando aqui para vocês. Primeiro, a nossa capacidade de pensar por quê e para quê, ou para quem. Por que fazer o projeto e para quem fazer esse projeto. Nossa capacidade de pensar. Ou seja, na disciplina de fundamentos, nós falamos muito sobre isso, na disciplina de design thinking, a gente fala também sobre muito, na parte de novas metodologias também, sempre focamos nesse ponto. Saber pensar, não só como vinha sendo até a 6ª edição, um foco muito em processo, um foco muito na execução. Esse drive de focar em negócios, de geração de valor para a organização, é fundamental. O segundo, nós precisamos ter conhecimento técnico. Então, para isso, a gente precisa unir os dois conceitos, seja a abordagem tradicional, seja a abordagem ágil. Como desafio que eu dei para vocês em relação ao projeto do tablet, vocês podem pensar que esse tablet vai ter uma metodologia híbrida. Você vai ter a parte estrutural do tablet, que é a parte física do tablet, onde você vai estar usando uma metodologia tradicional, uma metodologia de cascata, porque você não vai poder estar mudando toda hora a cada input que o teu cliente, o teu usuário dê, você mudar a parte estrutural do tablet. Mas o sistema operacional e as funcionalidades do tablet, esse será feito por uma metodologia ágil. Ou seja, você vai criar a história do usuário
e a cada momento que o usuário estiver te dando um input, um feedback positivo, negativo, você vai estar mudando o teu sistema operacional, acrescentando funcionalidades, tirando funcionalidades. Então, nós precisamos de uma metodologia híbrida para esse tipo de projeto. Você imagina você construir uma fábrica, né? Você vai ter que utilizar uma metodologia tradicional, não vai ser uma metodologia ágil, né? Porque você vai ter um escopo definido e você não pode estar derrubando paredes e tirando paredes toda hora, porque isso tem um impacto muito grande no cronograma e nos seus custos. Então, nós precisamos, né, ter esses dois conhecimentos que seguem os critérios do PMI, seja na questão da agilidade, seja na questão da metodologia em cascata. Teve um colega que me perguntou qual a diferença entre o nosso MBA e um aplicado à engenharia e arquitetura. Isso é interessante, porque no mundo dos engenheiros e dos arquitetos, eles utilizam toda a elaboração de uma construção civil com o nome projeto. Projeto de arquitetura, projeto de engenharia. Então, a palavra projeto está sendo aplicada num nicho específico com uma aplicação específica. O nosso curso, ele tem uma aplicação ampla. Você pode fazer desde o projeto de uma viagem, de um casamento, de um evento, até um projeto do desenvolvimento de um foguete. Para vocês terem uma ideia, o PMI, ele nasce fundamentalmente da NASA, ou seja, ele tem a sua grande origem quando o presidente Kennedy, nos Estados Unidos, colocou o desafio para os Estados Unidos de que colocaria um homem na Lua antes de 1970. Então, a partir dali, se criou uma necessidade de ter um projeto que permitiria, então, o homem pousar na Lua e voltar com os seus tripulantes vivos, né? Já havia, a União Soviética já havia lançado um cachorro no espaço, o Yuri Gagarin já tinha dito que a Terra era azul, mas nunca um homem tinha pousado num outro planeta, se é que dá para chamar a Lua de planeta, né? Um satélite, e voltar as pessoas. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso curso ele vai desde um palito de fósforo até um foguete. Então, respondendo à pergunta, o curso de gestão de projetos em arquitetura e engenharia, ele é focado em projetos de arquitetura e de engenharia, e por isso tem módulos específicos de engenharia de arquitetura. O nosso é um MBA focado em gerenciamento de projetos. O nosso terceiro eixo, pessoal, é aquilo que poucas vezes a gente vê com o gerente de projeto, que é a questão das soft skills, que é a capacidade de liderar um grupo, de tirar o máximo do potencial desse grupo, de fazer com que as pessoas queiram continuar a fazer projetos dentro da organização. Isso obriga a skills como comunicação, como negociação, como liderança, como escuta ativa, como empatia, identificar os stakeholders, definir um plano de comunicação que atenda e faça com que a organização esteja, né, apoiando o projeto e não contra o projeto. Então, esses três eixos em que o professor Luiz Volpato colocou as disciplinas, eles são tripartites. Eles são uma parte de pensamento, de entender o que está acontecendo na organização, uma parte técnica de metodologias, seguindo o critério PMI, e um forte desenvolvimento das capacidades sociais, porque, afinal, o projeto é trabalhar com pessoas. Infelizmente, nós ainda temos em algumas organizações, algumas empresas, aquela ideia de que o gerente de projeto faz tudo sozinho. O gerente de projeto ele é a própria equipe. Entregam para ele um desafio e ele tem que implantar aquilo e ele passa o dia inteiro dentro da empresa tentando conversar com os stakeholders para resolver os problemas, superar as objeções, eliminar os obstáculos para aquela implantação do projeto. Então, fundamentalmente, a nossa estrutura do curso é saber pensar, saber planejar, executar e avaliar. Esse é o que nós queremos passar para vocês, com um foco naquilo que tem de mais atual em gestão de projetos. Então, dentro da metodologia ágil, a gente vai ver tudo
né? Todo o mindset, todos os valores, todos os princípios e todas as práticas. A gente vai falar de Scrum, a gente vai falar de Design Thinking, a gente vai falar de Kanban, a gente vai falar de Scrum Kanban, vamos falar de todas as metodologias, vamos apresentar para vocês ferramentas, vamos apresentar para vocês softwares e cases sobre a metodologia ágil. Em relação à metodologia tradicional, que é importante, que é a parte de execução do projeto, nós vamos falar sobre o que é o escopo do projeto, ou a história do usuário, ou o backlog do produto, seja a metodologia que nós estivermos trabalhando. Vamos falar sobre cronograma, então vamos falar sobre cronograma, vamos falar sobre Kanban, vamos falar sobre todas as metodologias, ferramentas, métodos que permitem o gerenciamento do tempo dentro do projeto. Vamos falar sobre custos, o professor Volpato já colocou, que o professor Paulo está aqui, e se o professor Paulo depois quiser também contribuir e falar alguma coisa, fique aí à vontade, professor. Vamos falar, então, sobre os custos do projeto, orçamento, basicamente, como definir um orçamento. Vamos definir como as entregas terão que ser feitas, quais são os níveis de qualidade de cada entrega. Então, vocês imaginam que numa construção civil, que na sala de estar, o piso tem uma qualidade de um mármore ou de um granito. Mas na área de serviço, de repente, o nível de qualidade não é um piso de granito, não é um piso de mármore, mas é um piso de cerâmica. Ou seja, cada entrega tem níveis de qualidade diferentes e nós precisamos entender esses níveis de qualidade. Vamos falar sobre os recursos. São 4. Recursos informacionais, recursos humanos, recursos materiais, e o professor Volpato vai falar de recursos financeiros, né? Vamos falar sobre comunicação. Vamos falar sobre, talvez aqui, é lógico que eu vou gerar uma polêmica com o professor Volpato e com o professor Paulo, mas talvez aqui a área mais importante do gerenciamento, do gerente de projetos, que é entender o risco. O professor Volpato colocou isso do projeto Go, No Go, o professor Volpato colocou a descontinuidade de projetos, porque não fazem mais sentido. Então, o que em inglês a gente chama de sunk costs, né? Se o professor Paulo depois quiser falar sobre, né, custos que a gente já teve com o projeto, mas que o projeto tem que ser interrompido porque não faz mais sentido na estratégia da organização. E vamos falar sobre aquilo que tem que ser comprado, tem que ser adquirido, né, dentro das organizações, como fazer uma RFP, como fazer uma RFI, né, como fazer uma RFQ, etc., como selecionar fornecedores, como definir quais são os critérios de fornecedores que nós precisamos, e sempre o projeto para um determinado cliente. Então, se vocês notarem, nós estamos falando exatamente da cadeia de valor. O gerente de projeto ele tem que ter um conhecimento muito grande do cliente, tem que entender fundamentalmente quais são os recursos da empresa para a implantação desse projeto, então, processos internos dentro da empresa, e tem que entender da visão dos fornecedores. Então, se vocês notarem, nosso curso de gestão de projeto trabalha com supply chain, trabalha com ERP e trabalha com CRM. Ou seja, o nosso vai dos fornecedores, processos internos e cliente. É o que o professor Volpato utilizou uma expressão que eu gosto muito, a visão sistêmica, né? Porque a empresa é um sistema aberto, né? Que interage com uma série de stakeholders, seja governo, sociedade, fornecedores, acionistas, clientes, colaboradores, etc. Então, nós temos, além do compartilhamento das metodologias ágeis, também as áreas de conhecimento do PMBOK, que é mais focado na metodologia tradicional, com os 5 processos que vocês conhecem: iniciação do processo, iniciação do projeto, planejamento do projeto, execução do projeto, controle do projeto e depois o encerramento do projeto. Tanto o professor Volpato quanto o professor Paulo, se quiserem interagir, fiquem aí à vontade. Como o professor Volpato colocou, né, apesar de nós termos aqui uma sistemática de EAD, e vocês terem muitos vídeos, muitos textos, muitos cases, muitos exercícios para responder, vocês estarão dentro de um grupo dentro do WhatsApp, em que nós estaremos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, né, disponíveis para atendê-los. Seja no grupo do WhatsApp,
seja pelo nosso tutor da nossa disciplina do IPOG. O IPOG tem um tutor específico para cada disciplina, para tirar qualquer dúvida, seja desde a carteirinha de estudante, seja da segunda via do boleto, seja da dificuldade de acessar a plataforma, seja por meio de vocês terem alguma dúvida sobre algum módulo, ou que vocês queiram algum tipo de sugestão, ou queiram algum tipo de indicação de literatura, qualquer coisa desse tipo. Então, apesar de nós estarmos num curso de EAD, nós teremos, como o professor Volpato colocou, um encontro em cada disciplina de web, que é o que a gente chama de workshop de práticas, ou seja, nós fazemos um exercício prático daquele modelo e tiramos as dúvidas nesse encontro, mas nós estaremos juntos com vocês a qualquer hora do dia. Estão aqui, né, nessa tela, tanto o meu e-mail quanto do professor Luiz Volpato. Vocês vejam que não é IPOG, é o nosso e-mail particular. Como vocês estão vendo aqui, como o professor Volpato colocou, o nosso corpo docente é um corpo de profissionais de mercado. Nós não somos professores, nós estamos professores, nós estamos na mesma luta que vocês, nós somos colegas de vocês na implantação de gestão de projetos, temos as mesmas dores de vocês, temos as mesmas dúvidas de vocês, e essa networking que a gente consegue fazer no grupo de WhatsApp permite que a gente troque experiências, permite que a gente troque materiais, permite que a gente troque currículos, permite que a gente coloque vagas. Ou seja, me parece que esse é um dos grandes pontos positivos que nós temos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tanto eu quanto o professor Luiz Volpato somos coordenadores do MBA de Facilities Management. Nós estamos na 6ª turma, e mesmo na 6ª turma, não foi ainda eliminado os grupos. Desde a primeira turma, que já fazem 3 anos, continuam trabalhando, continuam interagindo, continuam fazendo networking, né? Gerando vagas, pedindo materiais, pedindo propostas, trocando opiniões, informações. Me parece que essa é um dos grandes pontos positivos, de vocês estarem em contato com vocês mesmos e também com profissionais como o nosso grupo de professores. Então, professor Luiz Volpato, eu coloco agora, não sei se o professor quer acrescentar alguma coisa, o professor Paulo, mas se não houver mais nada para acrescentar, nós deixamos, então, agora os principais interessados para falar conosco. Muito obrigado. Professor. Parabéns, muito bem. Bacana. Eu acho que é isso mesmo, acho que é o nosso grande desafio, como gerenciar, né, os projetos, que na verdade somos nós mesmos, né? Vocês já perceberam, né? Que os grandes projetos, né, somos nós, né? Então, PMBOK, primeira edição, segunda edição, 7ª edição, se virar a 8ª, 9ª, tal, vocês vão ver que os projetos, eles seguem, né, sempre o mesmo ciclo, né, que nós chamamos de ciclo de vida do projeto, né, que é início, meio e fim. Todos os projetos, né, inclusive nós, né, como projeto de vida, né, nós como vida, nós como seres humanos, obedecemos esse ciclo. Temos início, meio e fim, né? E na medida em que nós temos a oportunidade, né, de conhecer um pouco mais sobre gerenciamento de projetos, vocês vão verificar o quanto melhor o gerenciamento do nosso projeto, da nossa vida, né? Que a gente começa, às vezes, a entender um pouquinho melhor o que nós precisamos melhorar, quais pontos nós poderemos ajustar nas nossas vidas, né? E o professor Miguel, eu, o professor Paulo e todos da nossa equipe, né, conversamos bastante, nós estudamos bastante, né, e entendemos que quanto mais nós estudamos, mais nós temos oportunidade de nos diferenciarmos na vida mesmo, né, desenvolver nosso projeto de vida, né, o quanto esse desenvolvimento, o quanto eu posso melhorar minhas condições em todos os aspectos, né, pessoal, financeira, né, e como objetivo, né, à medida em que nós estudamos, à medida em que nós nos esforçamos, e à medida que nós procuramos ser diferentes dos nossos concorrentes,
né, o que nós poderemos deixar de melhor para as nossas famílias, né, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, eu entendo que é isso que eu tenho como objetivo na minha vida, né? O que eu faço, né, para deixar as próximas gerações melhores do que essa nossa geração. Então, eu acho que o estudo, o conhecimento, é o que nos diferencia, né? E entendo que projetos, ele é o que mais, né, vamos dizer assim, se identifica, assim, falando, né, como pessoal, né, com o meu ideal, como pessoa, né? Porque na medida em que eu entendo um gerenciamento de projetos, eu entendo como gerenciar de uma forma mais eficiente os meus projetos de vida e os projetos organizacionais. Ou, se eu estiver trabalhando em uma organização, fazer o gerenciamento de capital de terceiros, os projetos de capital de terceiros, ou gerenciando o meu negócio, né? Que talvez é um dos grandes desafios, né? Então, aí são os grandes projetos de vida, né? O nosso projeto pessoal, o nosso projeto fazendo a gestão do capital de terceiros, né? Trabalhando em grandes companhias, ou médias, ou pequenas, ou fazendo a gestão do nosso projeto empreendedor, né? Então, da minha parte, Larissa, também era isso que eu tinha para falar. Não sei se o professor Paulo está por aí, ele quer Sim. fazer algum comentário. Sim, vocês estão me ouvindo agora? Eu acho que eu estou com o Sim. fone aberto, né? Bem, eu queria só complementar, né, tudo que os professores falaram, tanto o professor Miguel como o professor Volpato, e talvez responder, ou não responder, e colocar uma dúvida na cabeça da Adriana Conceição, que está no chat aqui, e ela falou que ela está encantada pela área, mas ela não trabalha em projeto. Pelo contrário, ela vai perceber que ela trabalha com projeto, né? Todos nós trabalhamos com projetos, né? Porque fazer um projeto significa você simplesmente juntar recursos, e a grande mágica da gestão de projetos, né, das técnicas, das metodologias, tanto a metodologia ágil como o PMBOK, Prince2 e outras, né? O que elas trazem para nós é uma mágica, no sentido de qualquer projeto que a gente for fazer, como o professor Miguel falou, seja uma caixa de fósforos, seja um foguete, vão ter só 5 coisas que têm que estar muito bem relacionadas, otimizadas, para que a gente consiga o sucesso. Que são os recursos. São pessoas, tempo, custo, materiais, equipamentos, né? E também a parte de instalações, né? Então, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente precisa de pessoas para fazer, precisa de dinheiro para fazer, precisa de tempo para fazer, precisa de material, equipamentos e instalações, né? Então, o gerente de projetos, o grande lance das técnicas é como que a gente integra tudo isso de forma a otimizar isso, né? Minimizar aquilo que tem que ser minimizado, gastar menos e fazer mais. Então, essa é a grande sacada. E aí a gestão de custos, ela entra exatamente que a maior dor que tem é a dor do bolso, né? Então, o mais importante em projeto, não que seja o mais importante em termos sociais, de entrega, mas aquilo que a gente mais tem visibilidade de sucesso ou fracasso é a questão dos custos. E o professor Miguel falou, né, em termos de, e o professor Volpato também falou, em termos de indicadores, né? Então, só para vocês terem uma ideia, dentro das técnicas de gestão de projetos, nós temos uma para gestão de custos, que é a EVM, que é o Earned Value Management, que tem nada menos do que 32 indicadores de projetos. Então, você consegue ter uma visibilidade muito grande, né, de tudo que está acontecendo antes de acontecer, né? Você consegue ser proativo naquilo e não reativo. Então, a questão dos riscos, elas passam a ser uma coisa muito mais planejada do que como contingência ou como resolver problemas, resolver crises. Então, a gestão de projetos traz isso para a gente, tá bom? Então, é mais ou menos isso, professor, que eu queria falar, Volpato, né? Que é muito interessante que qualquer área de qualquer conhecimento seja uma área comercial, no sentido de ter dinheiro envolvido, né, ter negócios, ou seja uma área social, uma ONG, um terceiro setor, um voluntariado, qualquer tipo de trabalho que envolvam esses 5 recursos, né, a gestão de projetos se aplica. Tá bom? Obrigado. Perfeito, professor. Obrigado, professor Paulo. Perfeito, maravilha. É a questão dos projetos, né? Quando nós falamos projetos de responsabilidade social, né? É o que o professor colocou, né? Para ser um projeto que nós chamamos de
que pode ser chamado de responsável socialmente, né? Em primeiro lugar, ele tem que ser economicamente viável, tem que ter dinheiro, senão não funciona, né? Tem que ser socialmente justo e ecologicamente correto. Agora, como unir tudo isso, né? É um bom gerente de projetos, né? Obrigado, professor Paulo, valeu. Obrigado pela Obrigado, professor Paulo. contribuição. Eu queria responder aqui a pergunta da Virgilina, está perguntando se projeto é o mesmo que plano de negócio. A resposta é não, não é a mesma coisa. Um plano de negócio é um projeto específico. Tem uma metodologia específica, tem metodologias específicas, mas se o projeto for criar uma empresa, uma das coisas, um dos componentes desse escopo do projeto, que é criar a empresa, será o plano de negócio. Não há dúvida nenhuma que é. Mas o projeto é maior do que o plano de negócio. Porque se o projeto é criar uma empresa, o plano de negócio é apenas um dos componentes. Depois nós vamos ter que ter instalações, contratar pessoas e fazer uma série de outras coisas. Então, o plano de negócio é uma metodologia para fundamentar se aquele projeto, se aquela ideia do empreendedor é viável ou não. Mas o plano de projeto seria um dos componentes do escopo de criar essa empresa, ou seja, projeto de empreender, de criar uma empresa, é maior do que simplesmente o componente do projeto do plano de negócio. Não sei se eu consegui responder a Virgilina, mas se num projeto de empreendedorismo, o plano de negócio estaria dentro do escopo. Qual a diferença desse MBA com gestão de projetos e processos? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Essa é uma questão muito interessante, porque gestão de projetos e processos, nós estamos falando de duas coisas aqui diferentes. Gestão de projetos tem a ver com inovação. O que é um projeto? O projeto é algo que a empresa ainda não tem, ou que a empresa precisa mudar, e a partir daí ela implanta algo novo. Então, projeto tem a ver com mudança, tem a ver com inovação. Gestão de processos tem a ver com melhoria contínua, tem a ver com ferramentas de qualidade. O que é um processo? O processo é um conjunto de atividades que são executadas de forma contínua, que geram sempre o mesmo resultado, concorda? Isso é um processo. Um processo contábil, processo de contas a pagar, processo de seleção de pessoas, processo de produção, processos comerciais, seja um conjunto de atividades realizadas de forma contínua que tem que dar sempre o mesmo resultado, né? Que é a questão da padronização, que é a questão da melhoria contínua, que é a questão de erro zero. Então, se você pegar... manualização, né, professor? Envolve a manualização, criar manuais, né? Criar manuais e tal, e etc. O nosso curso, ele é um curso focado fundamentalmente em mudança. É um curso que mostra uma metodologia, que a gente chama essa metodologia de gerenciamento de projetos, né? E aprofunda em 12 eixos, que vocês viram, né? No nosso triângulo, né? Fundamentalmente. Então, respondendo a pergunta para o Luciano, enquanto que o curso de gestão de projetos, ele divide um pouco de projetos, e por isso não aprofunda tanto, e depois também trabalha com a parte de processo, e também aprofunda, não tão grande, porque temos um limite de tempo e um limite de disciplinas. O nosso curso não, o nosso curso é um curso específico de inovação, de estratégia, de inovação, seja incremental, seja de inovação disruptiva. A inovação pode ter vários tipos, ela pode estar em vários locais: inovação de produto, inovação de mercado, inovação no modelo de negócio, inovação nos processos, inovação em sistemas, inovação na cultura organizacional. E para fazer essa inovação, é preciso um projeto para introduzir algo de novo na organização. Então, respondendo essa pergunta, o nosso curso é um curso totalmente focado em gerenciamento de projetos, e as 12 disciplinas são para entregar essas capacidades, essas habilidades e as novas atitudes
em relação à inovação, ao diferencial competitivo, às novas estratégias empresariais, a essa visão holística, essa visão sistêmica da cadeia de valor, cliente, fornecedores, enquanto que a gestão de processo ela se limita fundamentalmente àquelas atividades que a empresa já realiza no âmbito interno da empresa. O nosso curso ele tem essa visão sistêmica, entendendo quem é o nosso cliente, entendendo quem é o nosso fornecedor, e como o professor Paulo colocou muito bem, foca também na questão dos recursos necessários para a implantação dessa inovação, para a implantação dessa mudança, para a implantação desse diferencial competitivo que vai permitir às empresas sobreviverem e crescerem, e com isso criar valor para a nossa sociedade, gerando uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais social, né? E melhor para todos. E aí a Cristiane, só para complementar, professor, eu acho que assim, né, o foco não é, né, a preparação para fazer a certificação do PMI. Não, né? não. De jeito nenhum, né? Esse ajuda também. Ajudou demais, mas o foco não. O foco é como ampliar a sua visão, como o professor Miguel bem colocou, no gerenciamento de projetos. Né? Eu quero responder a pergunta do Luiz Barreto, que ele coloca os 3 P's. Muito legal, a pergunta é extremamente legal, os 3 P's de projeto, portfólio, programa e projeto. Então, vamos entender o que é o portfólio. O portfólio é o conjunto de iniciativas estratégicas que uma empresa tem. Você faz o processo de pensamento estratégico, vai para o planejamento estratégico, analisa todas as áreas da empresa e, a partir dali, saem todas as necessidades de mudança dentro de uma empresa. Isso é o que a gente chama de funil de projetos, vai lá para cima. São todas as iniciativas. Agora, eu tenho que pegar todas essas iniciativas e agrupá-las em programas. Basicamente, a gente pode falar que uma empresa tem 4 grandes programas. Né? Tem o programa de aumento de receitas, tem o programa de aumento da produtividade, tem o programa da diminuição de gastos e tem o programa estratégico. Então, basicamente, você vai pegar todas aquelas iniciativas do funil, do portfólio, e vai agrupar em projetos que vão possibilitar a empresa aumentar suas vendas, aumentar suas receitas, projetos para aumentar a produtividade, projetos para reduzir gastos, e gastos aqui no conceito de diminuição de custos, diminuição de despesas e diminuição de imobilizado de investimentos, e projetos num programa estratégico, ou seja, crescimento da organização, novas filiais, fusões e aquisições e etc. Bom, cada um desses programas, vamos pegar o programa, por exemplo, de aumento de receita. Eu posso aumentar as minhas receitas de 4 formas. Eu posso lançar um novo produto, eu posso entrar num novo mercado, eu posso encontrar um novo usuário, ou eu posso diversificar a estrutura da minha empresa. Então, o que vai ser o projeto dentro do programa de aumento de receitas? Lançamento de um novo produto específico. Ou um outro projeto, entrada da nossa empresa no mercado uruguaio, ou no Mercosul, ou a gente vai exportar. Ou eu vou diversificar alguma coisa, eu tenho uma área de comunicação e tenho aí uma expertise muito grande em construção civil e vou entrar, então, com um programa estratégico de um projeto de introdução num outro mercado que eu não estava acostumado a entrar. Ou eu vou procurar um outro projeto que é encontrar um novo usuário para o meu produto. Então, vocês vejam, o portfólio é a maior parte da organização, conjunto de iniciativas estratégicas. Os programas permitem identificar os grandes objetivos do planejamento estratégico. Aumentar a receita, diminuir gastos e aumentar a lucratividade. E dentro de cada programa, você vai ter um conjunto de projetos que vai permitir atingir esse objetivo e alcançar a meta desejada, fixada no planejamento estratégico, e por isso que a gente fala tanto aqui da nova visão do gerente de projeto como um gerente de estratégia, de entender as estratégias organizacionais. O Luiz Fernando pergunta, como proceder quando a empresa quer resultados imediatos com menor custo, mas sem olhar para trás que existem coisas a serem corrigidas
como máquinas e equipamentos. Bom, bem-vindo ao clube, Luiz. Esse é o nosso trabalho do dia a dia, que é comunicação, entendimento dos stakeholders, entendimento da necessidade da cultura empresarial e etc. O nosso papel como gestor de projetos, e eu sempre digo, não é dizer não nem sim. O nosso papel como gerente de projetos é avaliar o impacto do sim ou do não. Né? Então, as pessoas me dizem, esse projeto é viável ou não. Eu não posso dizer sim ou não. O que eu posso dizer é que eu vou fazer uma análise de viabilidade para saber qual é o impacto. Então, quando você pega um projeto em que a empresa quer resultados imediatos, quer gastar o mínimo possível, e como o professor Paulo disse, não tem os recursos necessários, o gerente de projeto tem que apresentar para a empresa que, para conseguir esse resultado de curto prazo, com o menor custo, os recursos necessários são esses e esses. Ou seja, o que a gente chama em projetos de premissas mínimas para que um projeto possa ser executado na organização. Quais são as premissas? Pelo que você está colocando aqui, Luiz, a premissa básica para esse projeto que você está colocando como exemplo na sua pergunta seria ter máquinas e equipamentos, né, para que eu possa fazer esse projeto. Então, antes de começar o projeto, eu tenho que colocar as premissas. Não adianta começar o projeto, gastar dinheiro e, depois de 3 meses, descobrir que nós não temos equipamento e máquina para fazer aquilo. Então, vocês vejam, o professor Volpato falou do ciclo de vida do projeto. Iniciação, execução e encerramento. No processo de iniciação do projeto, nós vamos ver todas as questões das premissas, dos riscos, dos recursos necessários para que esse projeto seja viável. E o projeto só dar-se-á como iniciado dentro da organização no momento que todos os stakeholders estejam de acordo com o que definido no nosso plano inicial do projeto, ou no nosso plano de iniciação, e que o padrinho do projeto, ou os componentes do projeto, coloquem a sua assinatura concordando com o cronograma, concordando com o budget, concordando com as premissas básicas do projeto. Então, essa situação que você colocou, que é bastante corriqueira, bastante normal nas empresas, é feita exatamente por pessoas que não têm o conhecimento de gerenciamento de projetos. Começam projetos, porque, como você sabe, nós brasileiros temos essa cultura de não planejar, nós não gostamos de planejar, né? Apesar de que eu sempre digo que quando vai ter feriado, férias, a gente planeja direitinho, né? É engraçado que a gente só não planeja o nosso dia a dia, mas quando tem férias, feriadão, né, carnaval, festa junina, a gente sabe quando a gente vai sair, com quem a gente vai, para onde a gente vai, o que vai fazer, quanto vai custar, a gente consegue planejar, 5W2H. Mas quando a gente fala de execução, a gente planeja pouco e o brasileiro sai executando. E claro que quando você sai executando, né, surpresas virão, como a famosa lei de Murphy, nos dias há bastante tempo. Né? Então, a tua pergunta faz todo sentido, é o nosso dia a dia, e por isso a gente tem aqui como desafio passar para vocês essas capacidades, essas habilidades e essas atitudes, para que vocês consigam, de alguma forma, se comunicando com os stakeholders da empresa, passar todo esse know-how e esse know-why para a empresa, de fato, que a empresa não venha a fazer ou a, né, ter esse novo erro e gastar dinheiro e perder dinheiro, né, da forma como vinha executando. Ou seja, a introdução de uma nova metodologia, uma introdução de uma nova visão, uma introdução de novas capacidades e habilidades na empresa. Nos nossos cursos de gerenciamento de projetos, quando nós ainda antes da pandemia fazíamos presencial, era o que basicamente no final do nosso curso os nossos alunos nos diziam: professor, eu entrei aqui pensando que era simplesmente sair executando projeto, e eu agora consegui ter uma área de projetos dentro da empresa, organizar, me deram a função de gerente de projetos, eu tenho uma equipe aqui dentro, porque eu trouxe esse know-how para dentro da organização, e a empresa valoriza esse tipo de profissional, e a partir daí se consegue estruturar toda essa parte de gerenciamento de projetos
internamente na empresa daquelas organizações que não as têm. Não sei se consegui responder a tua pergunta, eu acho que o professor Paulo quer falar alguma coisa. Isso. Mas depois eu queria dar uma palavrinha também. Só aproveitando, né, me veio na lembrança aqui uma coisa até que eu comento em aula, né, um grande consultor aí da década de 80, chamado David Weinberg, né, ele era bastante interessante porque ele conseguia passar uma série de técnicas e conceitos de uma forma bastante fácil de entender, né, bastante didática e com muito humor, né. Então, ele falava assim, exatamente para essa pergunta que o Luiz Fernando colocou, né? Quando você tiver que responder alguma coisa, né? Está dentro de uma sala de uma diretoria, e você tem que responder a uma pergunta, como fazer mais rápido, mais barato e com maior qualidade? Você leva um sonrisal no bolso, né? E aí, quando te fizerem essa pergunta, você põe um sonrisal na boca, cai no chão e finge um ataque epilético e sai da sala. E quando você sair da sala, você vai construir todo aquilo que o professor Miguel falou, que são as premissas para responder. Olha, eu consigo fazer desde que isso seja verdadeiro. Né? Então, não responda no impulso, não responda parcialmente, não responda se acontecer isso, se acontecer aquilo, porque a partir do momento que você respondeu, você criou um rótulo na cabeça do stakeholder, do diretor, e ele só vai ouvir, ele só vai entender aquilo que ele quer ouvir, ele não vai entender se eu tiver, se eu não tiver. Né? Isso aí tem que estar definido, tem que estar escrito, tem que estar consensuado, tem que estar aprovado, para depois começar a fazer o projeto. Né? Então, isso é muito importante, e a gente aprende a fazer isso no curso, tá bom? O Luiz falou que já vai comprar, vai sair, já vai comprar, vai passar na farmácia já. Mas a pergunta do Luiz, ela foi muito oportuna, viu, Luiz? Que é justamente isso, viu? Às vezes os gestores, né, os donos, os administradores, falam, puxa vida, por que o negócio às vezes dá lucro e não gera caixa, né? E aí, meu amigo, você tem que se virar para tentar explicar, né, que que as estratégias que às vezes são utilizadas para concessão de créditos, né, de contas a receber, contas a pagar, não estão condizentes com o mercado, enfim, né? Mas isso requer estudos, requer pesquisas, né? Requer que seja realizado um diagnóstico, né? O que significa, em projetos, que se você só conseguirá mudar uma situação se você puder medir essa situação, né? Qual é a situação hoje? Quanto tem de lucro? Quanto tem de caixa, se é o caso, né? E qual é o nosso objetivo? E para chegar nesse objetivo, quais são as estratégias, a partir de um diagnóstico, que nós deveremos seguir? E isso está associado diretamente à gestão de projetos, né? Beleza, Luiz, uma excelente pergunta, né? Larissa, tudo bem? Como nós estamos aí de tempo? Tem mais perguntas? Esse momento seria para perguntas mesmo, se alguém tiver mais alguma pergunta. Já encaminhei também o link aqui no chat para quem tiver interesse em receber a certificação, o certificado aí da palestra, só preencher esse link. E deixei também meu contato, né? Não tenho muito o que falar, vocês trouxeram, sempre trazem, né, com muita maestria e enriquecem muito aí os nossos projetos, né? Os projetos que o IPOG tem aí a cada especialização. E eu me coloco à disposição, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho melhor o MBA, é bacana quem participou, que vai ter uma condição especial para ingressar. Inclusive, a gente tem uma turma que é de lançamento, que é com essa última atualização que a gente teve, né, do PMI. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo, que eu me coloco à disposição para enviar aí o projeto, né, e uma proposta completa já com desconto mesmo de quem participou do evento. Perfeito. Será que alguém teria mais alguma pergunta? Nós nos colocamos aqui à disposição para atender, né? Fiquem à vontade, né? Caso contrário, né? Acho que nós poderíamos encerrar, Larissa. Quem quiser abrir o Quem quiser microfone, abrir quiser abrir a microfone, câmera, fiquem à não vontade, precisa, nós estamos aqui fica à à vontade. disposição. Só queria expor o campo, papapá. Cuidar de Pois é, máquinas aqui. é isso. Não... É isso. Concordo com você, Luiz.
É isso mesmo, ó. Já serve como case para você trocar entre os teus colegas aí. A gente aprende de duas formas, né? A gente aprende como fazer e aprende como não fazer, né? Então, a tua experiência te deu aí o que a gente chama em projetos de lições aprendidas do projeto, né? Você tem umas lições aprendidas do projeto, né? Quando perguntarem para vocês qual é a última atividade do encerramento de um projeto, vocês dirão lições aprendidas do projeto. Então, você tem aí as lições aprendidas do projeto, já tem um case, como não fazer, quais as causas não, que levaram a esse insucesso. Se não, porque a palavra sucesso em projeto, pessoal, as pessoas acham que sucesso em projeto é implantar o projeto. Mas sucesso em projeto é muito mais. Sucesso em projeto é entregar o escopo que foi organizado, dentro do tempo certo, com a qualidade certa, com o custo certo. Por isso que as estatísticas demonstram que 70% dos projetos falham. Falham em não entregar uma parte do escopo, ou falham em entregar o projeto fora do prazo, ou fora do custo, ou fora do nível de qualidade. Nós temos alguns casos interessantes, né? Vocês vejam, por exemplo, o que foi o projeto da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? O nosso estado aqui de São Paulo tinha programado, né, ter o seu rodoanel completamente pronto e ter um modal que permitia se levar diretamente ao estado do Morumbi e tal, e etc. Ou seja, a Copa já passou, já faz 10 anos da Copa e ainda não foi feita, ainda não foi terminada. Então, tem uma série de projetos, né? A gente tem projetos de refinaria que não foram feitos, nós temos uma série de obras que ainda não foram acabadas, vocês viram a questão do projeto de transição da água do São Francisco, vocês viram projetos que deram errados, como Brumadinho, né? Vocês têm uma série, você vê agora o projeto das Americanas, né, que está aí como problema. Vocês viram esse final de semana, na semana passada, a questão do projeto do Credit Suisse e do Banco do Silicon Valley, que levou quase a uma crise global monetária, né? Eu não sei qual foi a decisão do Fed, do Federal Reserve hoje, se aumentaram os juros ou não aumentou. Professor Paulo, professor Volpato, sabe qual foi a resposta? Eles mantiveram em 4%? Nós estamos esperando, porque dependendo do que o Fed resolver, a gente resolve amanhã. Pois é. Então, o que o Fed resolver hoje vai ter um impacto aqui dentro, e isso vai ter um impacto nos investimentos das empresas. A expectativa é mais 0,25, deve ir para 4,75. Então, vocês vejam que uma inflação de 8. Que essa visão estratégica do gerente de projetos é fundamental. Ou seja, se o Fed aumentar os juros, o Copom aqui no Brasil deve aumentar também, ou deve manter a taxa em 13,75, e isso vai fazer com que o crédito seja mais caro, isso vai bater nos investimentos das empresas, e isso poderá ter algum problema nos projetos que estão sendo realizados dentro da organização, ou aqueles que estavam para organizar. Então, a visão do gerente de projeto, ela tem que estar fora da empresa, ela tem que entender, né, dos impactos que podem trazer sobre a atividade. E é isso que nós queremos despertar em vocês, né? Não só a questão da execução, da implantação, mas da questão de saber pensar, de entender o que está ocorrendo no mercado, para que vocês sejam vistos dentro da organização como pessoas de agregação de valor para a organização, e não ser apenas executores de projetos. Isso é muito pouco para nós, porque nós agregamos muito valor para as organizações, né? E nós temos que ter uma habilidade de comunicar esse valor para a organização de forma que nós sejamos percebidos como área de valor e não como área de custo dentro da organização. Então, a área de gestão de projetos não pode ser vista como centro de custo, ela tem que ser vista como um centro de geração de valor para a organização. Então, essa é a nossa nova visão, o que nós queremos passar para vocês. A gente não quer simplesmente pegar o PMBOK e escrever melhor que o PMI, porque a gente não tem essa capacidade, nem essa arrogância, nem essa presunção. O que nós queremos passar para vocês é um conjunto de práticas, de ferramentas, de metodologias, de pensamento,
que permitam vocês aplicar isso de forma prática e realista dentro das organizações, de forma com que, após o projeto, a organização esteja mais saudável, esteja mais lucrativa, esteja mais rentável, e como eu já aprendi com o professor Luiz Roupá, que tenha um caixa bastante forte, bastante poderoso dentro da organização. E pode ter certeza que essas crises, um dos fatores principais são projetos mal sucedidos, né? São projetos mal executados, exatamente pela confusão que se faz no mercado, confundir a palavra ágil com rápido e improvisado. Né? Então, a metodologia ágil não tem nada de rápida e muito menos de improvisada. Né? Ela agiliza, sim, mas agilidade não é rapidez. Agilidade é fazer aquilo que tem que ser feito com qualidade. Né? Então, isso a gente discute bastante, e a gente que está na consultoria, né? Alguns de vocês aí também devem sofrer por isso, né? A gente é sempre questionado em relação a isso. Não, mas tem que ser ágil. Ágil, sim, né? Mas não inconsequente, não improvisado. Né? Por isso que a gente tem essas crises enormes. Né? Exato. É por isso que Google, Microsoft, Itaú, né, Unilever, né, estão buscando todos esses modelos de gestão de projetos. Né? Sim. Perfeito, pessoal. Está ótimo. É importante mostrar, só pegando isso, que não é a metodologia que é ágil. Quem é ágil é o gerente de projeto e a sua equipe. É uma mentalidade ágil, que é a capacidade de você se adaptar rapidamente, gerando resultado positivo. Exatamente. Então, vocês veem que agilidade nunca é substantivo, é sempre adjetivo. Então, não é a metodologia que é ágil. Exatamente. É a capacidade das pessoas em desenvolverem decisões rápidas e assertivas. Né? É a capacidade de a gente mudar o nosso mindset, né? É a capacidade de a gente estar adaptado ao espírito da época, à estratégia da época, à necessidade da época, né? Então, tem muita gente focando hoje na metodologia, o cara lê o Scrum, como fazer, né, na metade do tempo, e acha que ele é um agilista. Não, o agilista é a capacidade de resolver problemas de uma forma rápida, de pensar fora da caixa, entregando resultados, né, que sejam pertinentes aos objetivos daquele momento, daquela organização. Exatamente. Perfeito. Olha, da minha parte, eu queria aqui agradecer, né, a Larissa, né, o Murilo, o professor Miguel, o professor Paulo, e a todos, né, que sacrificaram, de alguma forma, um momento da vida de vocês para nos ouvirem. Né? Então, espero que tenha sido útil, espero que vocês tomem, né, uma decisão a nosso favor, né? E fiquem aí, né, com o contato da Larissa, tem o contato também do professor Miguel, o meu, né, para quaisquer dúvidas que eventualmente tiverem. Então, da minha parte, fica aqui o meu muito obrigado a todos. Professor Miguel? Muito obrigado a todos. Espero que vocês venham para o nosso time. Vai ser um prazer tê-los conosco. Se não for nesse momento, na turma 2. Mas, pegando as palavras do professor Paulo, todos nós, todos os dias, estamos envolvidos em um projeto. Isso vocês podem ter absoluta certeza. Né? Seja o projeto de sair de casa e ir até o escritório, seja o projeto de assistir uma live, porque todo momento nós temos que nos reinventar, todos os momentos nós somos pessoas novas, entregando coisas novas, e eu diria para você assim, a grande mentalidade do gerente de projeto é que a pergunta que a gente faz todos os dias antes de deitar é: o que eu fiz de novo hoje? Eu acho que essa é a grande sacada nossa. Né? O que eu fiz de novo hoje? O que o dia foi diferente hoje? Né? O gerente de projetos não é uma pessoa da rotina. Né? O gerente de projetos é o que tem uma mentalidade de estar fazendo diferente todos os dias. Porque se você fizer sempre as mesmas coisas, os resultados serão sempre os mesmos. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Né? Hoje, quando vocês terminarem aqui a live,
depois forem jantar e tal, verem o BBB, ver quem vai sair no paredão e tal, e etc., vocês chegarem e dizer assim, cara, o que que eu fiz de novo hoje? O que que foi diferente que eu fiz hoje? Né? O que que o dia foi bom para mim hoje? Né? O que que valeu a pena O que eu preciso melhorar, né? Eu acho que essa é a mentalidade em que todo esse compartilhamento de conhecimentos que a gente uniu aí em 12 módulos, em 12 disciplinas, pode passar para vocês, e esse é o nosso desafio, essa é a nossa paixão, essa é a nossa vontade de estar compartilhando com vocês e, de alguma forma, melhorando as capacidades nossas de profissionais para aumentar a produtividade no país e, com isso, fazer com que as nossas empresas gerem valor, gerem mais empregos, e com essa produtividade, com essa riqueza, com essa geração de valor, nós conseguimos fazer do Brasil um país mais igual, mais justo, mais solitário e cada vez melhor, melhorando a vida de todas as pessoas. Um grande abraço para vocês, foi um privilégio poder estar aqui com vocês. Um abraço. Professor Paulo? Queria agradecer também a oportunidade de estar falando, trocando um pouquinho com vocês. Espero ver todo mundo aí nos próximos cursos, né? E finalizar aí, né? Se a gente tivesse que definir, se eu tivesse que definir a gestão de projetos em uma frase, eu diria o seguinte, né? Gerenciar projeto nada mais é convencer as pessoas a fazer aquilo que você esteja convencido do que tem que ser feito. E o grande problema aí é você se convencer daquilo que tem que ser feito, né? Ou seja, você acreditar naquilo que você está fazendo como gerente, que vai realmente surtir efeito, que vai realmente trazer sucesso para o projeto. E o curso, a grande diferença do curso é te dar essa crença, né? Porque ler um livro, assistir um vídeo é uma coisa, né? Agora, você participar, você tá ativo na gestão de projeto, vai te dar essa crença e talvez não ter aquele case que o Luiz Fernando colocou aqui, né, que eu acredito que todo mundo teve alguma coisa igual na vida, né, e talvez tenha outros ainda, né, que é, mesmo sabendo que não vai dar certo, né, não ter argumentos para convencer a pessoa que precisaria ter investimentos antes de começar o projeto, né? Então, é exatamente esse o grande diferencial, é convencer as pessoas daquilo que você acredita, né, que vai dar certo, porque se você não acreditar, não vai dar certo. Não tem PMBOK, não tem Scrum que resolva. Tá bom? Muito obrigado, então. Tá? Professor. Obrigado. Larissa, a Juliane acho que perguntou se vai ficar gravado. Você respondeu para ela já? Isso, todo evento foi gravado. Quem tiver interesse em receber o link, amanhã eu já consigo enviar. Ok. Larissa, quer dar o encerramento? Vamos lá. Muito obrigada a todos pela participação. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ótima noite. Obrigada. Muito obrigado a todos. Boa noite. Valeu, Larissa. Até a próxima. Murilo, obrigado. Até mais. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Excelente noite para vocês. Boa noite. Tenham um bom descanso. Tchau, boa noite, gente. Tchau, tchau. Valeu, Paulo. Bom te ver. Valeu. Bom ver vocês também. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Nada. Obrigado, Yuri. A Luzimar está ali com uma mão levantada. Diga, Luzimar. Boa noite, foi ótimo, gostei demais. Só para dizer, estou satisfeita, muito satisfeita. Parabéns a toda a equipe. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.